Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro do nosso projeto solidário para o Enem. Eu, Leandro Casari, professor de História, e junto do Felipe, que vai se apresentar, vai dar um oi aqui para vocês, a gente está aqui em mais um encontro para trabalhar a nossa quinta aula da habilidade 5 da matriz de referências do Enem, nesse projeto que é voltado para a sua aprovação no vestibular, com base nas competências e habilidades da matriz de referência do Enem, da sua prova. Se você ainda não conhece direito o nosso trabalho, volta nos vídeos anteriores para poder acessar a nossa playlist e acompanhar, né, desde a nossa primeira aula, que foi ao vivo, passando pela aula 2, 3 e 4, chegando aqui na aula 5, com o nosso projeto, né, do Enem por habilidades e competências. Vou passar a bola para o Felipe, para ele poder dar um oi para vocês e a gente seguir para mais uma aula, para mais um encontro. Olá, galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula, a aula da habilidade 5 da competência 1. Como o Casale falou, né, a gente vem toda semana aí colocando uma nova habilidade para vocês. Então, hoje é o dia da habilidade 5 da competência 1 e a gente vai, na mesma levada das outras aulas, fazendo um recorte sobre o comando das questões, sobre a habilidade exigida em cada questão, aproveitando para fazer um pouquinho de revisão acerca de alguns conteúdos que a gente julga importantes. Então, essa é a nossa dinâmica, essa é a dinâmica da nossa aula. Espero que vocês estejam curtindo, né? Comente aí embaixo se você está gostando, o que você está achando que a gente poderia fazer melhor. Afinal, a gente também está aqui para aprender com vocês, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, mostra esse projeto para o seu amigo, para a sua amiga, que também vai fazer o Enem, que quanto mais pessoas forem alcançadas pela nossa ideia, pelo nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, fica com a gente, que essa aula tá incrível, você vai gostar, eu tenho certeza. A aula é essa que é de uma habilidade bastante presente, pessoal, na prova de Ciências Humanas do Enem, ok? Que demanda alguns conceitos básicos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. E a gente está fechando, né, a competência de número 1 com essa habilidade número 5. Uma habilidade que, em geral, pessoal, envolve memória, identidade, cultura, né, compreender os elementos que constituem as identidades, né, é o título dessa competência, se eu não me engano, posso estar errando uma palavra ou outra aqui, mas a ideia é essa, né, estou lembrando aqui de cabeça. Vai aparecer para vocês já o slide, a gente relê as competências e habilidades direitinho. E eu só queria, antes da gente seguir para as questões, lembrar aqui alguns recados importantes, né, Felipe? A gente tem a nossa lista de exercícios, de cada aula que a gente trabalha, né, 5 questões, todas elas com gabarito comentado, né, tudo bonitinho para que você possa acompanhar e assistir às aulas, para que você possa fazer essas questões depois também, porque a gente geralmente não consegue fazer todas devido ao tempo. A gente faz 3, 4 questões geralmente a cada aula, depois para dever de casa. E se você tiver dúvida, pode mandar aqui no nosso canal no YouTube, ou você tem uma opção melhor ainda. Você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se você for no link do vídeo aqui embaixo, vai ter não só o link para a lista, todas as listas, da 1 a 5, já que estamos na aula 5, como também a lista para o grupo de WhatsApp, onde você pode ter contato diretamente com a gente. Ali a gente está para tirar suas dúvidas. Então, você pode mandar as suas questões, pode tirar dúvidas, né, de algum assunto pontual, não só de algum exercício, mas de algum assunto pontual, da nossa lista ou de uma outra questão do Enem, de uma outra prova, não tem problema. Quanto mais dúvidas vocês mandarem, melhor para a gente, porque a gente tem a oportunidade de te ajudar, e melhor para todos aqueles que estão entrando no grupo também, porque a sua dúvida pode ser a dúvida e o esclarecimento de um outro colega que também está fazendo vestibular com você. Então, clica lá na nossa lista de exercícios para que você possa acompanhar essa aula e também vem na descrição do vídeo aqui para você acompanhar a gente através do WhatsApp. E além das dúvidas, né, Felipe, a gente tem enviado por WhatsApp também notícias que envolvem atualidades, temas que a gente considera quentes para aparecer para a sua prova. A gente está sempre produzindo ali, né, ou divulgando conteúdos que a gente considera pertinentes, a partir de um filtro que a gente faz com conhecimentos, com informações relevantes para a sua prova. Então, vem com a gente, acompanhando, né,
esse nosso projeto, não só aqui pelo nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, mas também trocando uma ideia com a gente no WhatsApp, nas nossas redes sociais, né? Do @humanamente.enem, ou as nossas próprias redes pessoais, né, Felipe? Como professores mesmo, @professor Casale e @geocomperes, não é isso, cara? Isso aí, @geocomperes lá no Instagram, você me acha, pode me seguir, mandar mensagem, mandar pergunta, mandar dúvida, que vai ser um prazer enorme poder te receber lá e a gente trocar essa ideia diretamente, né? Os grupos do WhatsApp, como o Casale falou, a gente está lá de olho o tempo inteiro e sempre mandando ou alguma notícia, alguma questão. A gente produz, a gente alimenta aquele grupo com conteúdos que, aí, de forma que a gente não precisa esperar uma semana para conseguir falar com você, né? Assim, no momento que a gente já sabe do conteúdo, que a gente acha pertinente, a gente manda ali em tempo real. Então, eu, quando vejo uma notícia, eu mando para o Casale, quando ele vê, ele me manda, cara, dá uma olhada nisso, vê se tu acha que vale a pena mandar lá, e assim a gente fala, cara, pô, bem legal, vamos mandar lá para os nossos alunos, porque eu acho que isso aí é um tema quente para esse ano, sim, e aí a gente manda lá no grupo, então vocês vão sendo atualizados, né, junto com a gente, vão produzindo e recebendo o nosso conteúdo quase que em tempo real, então vale a pena estar no nosso grupo lá do WhatsApp também. Perfeito, cara, perfeito. Então a gente espera vocês com muitas dúvidas, com muitas questões. Vamos começar de fato, né? Vai aparecer para vocês aqui a telinha, eu vou compartilhar. Só um minutinho. Espera aí, que eu tenho que pedir autorização aqui para poder compartilhar a tela com vocês. E aí já vai aparecer o slide de hoje com a nossa competência, a respectiva competência, né? A respectiva habilidade. Habilidade de número 5. Vamos lá. Acho que vai começar a aparecer para vocês aí. Acho que foi, né? Tá aparecendo. Deixa eu só tirar aqui do cantinho. Pronto, pronto. Show de bola. Então, pessoal, ó, como eu havia comentado, né? Matriz de referências, compreender a competência 1, os elementos culturais que constituem as identidades. Acho que eu falei de cabeça certinho, acho que eu não errei nenhuma palavrinha, não. E habilidade 5, que é o nosso foco da aula de hoje, né? Mais 5 questõezinhas para a gente poder aprofundar com vocês. Vamos lá. Habilidade 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Então, palavrinha-chave aí, identificar. E aí, repara nessa palavra aqui, ó, diversidade. Perdão, deixa eu mudar a canetinha. Isso, pronto. Diversidade do patrimônio. Vamos falar muito de patrimônio na aula de hoje. O que é um patrimônio? Quais são os tipos de patrimônio? Gente, assim, isso é muito presente na prova do Enem. E essa imagem que aparece para vocês aí não é à toa, de uma roda de capoeira, né? Uma mistura de dança com luta, uma manifestação cultural e histórica afro-brasileira, e que é considerado um patrimônio cultural do Brasil e mundial também. A gente vai discutir isso. Essa é uma habilidade, pessoal, que dialoga muito com conteúdos que envolvem tradições afro-brasileiras ou tradições indígenas. Por quê? Porque está falando de diversidade de patrimônio. Ou seja, ele vai querer de você, em geral, trabalhar temas que vão além do senso comum, além da história oficial, além da Europa, que a gente trabalha muito, né, ao longo do ensino básico. Nas aulas de história, a gente estuda muito a história europeia. E o Enem, ele vem com essa proposta na matriz de referência, na habilidade 5, de trabalhar diversidade, que significa exatamente não ficar centrado em apenas um único discurso, e sim trabalhar múltiplas perspectivas. Dar visibilidade a grupos que historicamente foram marginalizados nos livros didáticos, nas aulas de história,
no patrimônio nas ruas, nos lugares de memória, que a gente já trabalhou aqui na aula 2. Essa aula, inclusive, dialoga muito com a aula 2. Aconselho você a assistir também a aula 2, que é muito importante para o Enem, tá? Então, muitas questões da habilidade 5 aparecem associadas à história da América, especialmente da América Latina, ou África, ou a interseção entre ambos, né? Cultura afro-brasileira ou afro-indígena brasileira, tá certo? Vai ficar mais claro para vocês ao longo das questões. Vamos lá. Primeira questão do Enem de 2019, ok? Fala-se aqui, perdão, tem uma imagem que seria ali uma forma de texto, né, não escrito, onde você tem um grafite, né? Numa rua, e ali embaixo tem uma palavrinha escrito veracidade e um texto dizendo: fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Bom, eu sempre gosto e dou essa dica para vocês, de com a canetinha na mão você sublinhar no texto a ideia que mais te chama a atenção, né? Ou uma palavra, um conceito, enfim. E aqui eu achei interessante quando ele fala de temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. E ele está falando de uma arte criada nas ruas. E aqui a gente observou, né, o grafite. Ok? Uma expressão artística e cultural. Show. A manifestação artística... Ah, perdão, esqueci de ler a referência. Aos limites da inversão, a heterotopia do Beco do Batman, São Paulo, né? Boletim Goiano de Geografia. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo, ou seja, um movimento mais recente, mais atual, no caso, a arte aí, o grafite, né? Nas ruas. A regulação das relações sociais. Regulação, gente, tem a ver com controle. Algum tipo de controle, tá? B, apropriação de espaços públicos. Apropriar-se de alguma coisa é fazer daquela coisa, torná-la sua, se apropriar, ok? C, padronização, ou seja, uniformização de culturas urbanas, tudo virar uma coisa só. D, valorização dos formalismos estéticos. Formalismos estéticos, ou seja, algo mais formal é algo mais institucional, algo já estabelecido e oficial, ligado, por exemplo, pensando em instituições, pensando em patrimônio, em arte, algo mais ligado a uma iniciativa governamental, por exemplo, que já está estabelecido, formalizado, estruturado, organizado previamente. E letra E, revitalização dos patrimônios históricos. Revitalizar é dar uma outra vida, né, uma nova vida. É você valorizar. Você, por exemplo, um patrimônio histórico que está marginalizado, que está abandonado, que está sucateado, revitalizá-lo seria modernizá-lo, seria dar e reconhecer o seu devido valor, investir nele, incorporá-lo mais uma vez com vida. Por isso, revitalizar. Ok? E aí, o que vocês colocariam nessa questão? Está falando de grafite, está falando de arte, de expressão artística contemporânea. E, vou ler de novo o enunciado. A manifestação artística expressa na imagem apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de... Que tipo de movimento contemporâneo é esse? Qual das alternativas dialoga com o texto e o enunciado, com a imagem e o enunciado? Lembra que no Enem o gabarito é sempre validado pelo texto, e o texto inclui também a imagem, não só o texto escrito, tá? Então não basta, como a gente vem falando toda semana aqui, né, Felipe? Não basta só o conteúdo. É fundamental a interpretação, e interpretação significa ir além do texto ou da imagem. Dialogar o que você tem de conteúdo com as informações, os direcionamentos que ele está te dando na questão. A questão está falando de grafite, de uma arte criada nas ruas e que foge,
que não se encontra nas instituições mais tradicionais e formais. Por isso, de cara, a gente já consegue tirar a letra D. Não tem nada de formal e tradicional no grafite. Tá? Letra C, padronização de cultura urbana. Gente, se tem uma coisa que o grafite, essa arte de rua, busca é não padronizar, pelo contrário, preza pela diversidade, pela multiplicidade. Basta você andar por diferentes centros urbanos, você vai ver as diferentes manifestações artísticas nas ruas através do grafite, com diferentes temas, com diferentes estéticas, tá? Letra E, revitalização de patrimônio histórico. Apesar de você estar mostrando uma imagem de um espaço público, aparentemente, de uma rua, não dá para saber, em primeiro lugar, se essa rua é considerada um patrimônio, a gente vai discutir patrimônio na sequência. Quando é considerado patrimônio, gente, é quando é algo já tombado pelo governo, estabelecido pelo governo como um patrimônio oficial e que deve, teoricamente, ser protegido. Não dá para saber se esse local é considerado um patrimônio. E o texto e a imagem não mostram uma revitalização de um patrimônio histórico. Ok? E sim, mostra um movimento, uma expressão artística, que é o grafite, ok? Que está num espaço público, mas que não necessariamente vem com um discurso de revitalização, porque revitalização de patrimônio público, repito, isso é algo que parte mais das instituições ligadas ao governo, ao Estado, à prefeitura, e a determinadas comunidades locais que se organizam para revitalizar algo. Aqui a gente não sabe se esse local é considerado realmente um patrimônio ou não, não está claro, pelo menos ali no texto, nem na imagem. E segundo, ainda que fosse, o grafite, ele não tem esse viés, porque é a arte que está aparecendo na imagem, é o grafite, né? E no texto também. Ele não tem esse viés de revitalizar um patrimônio histórico. Revitalizar patrimônio histórico, isso cabe a organizações governamentais, cabe a instituições do governo. É uma coisa mais formal. E o grafite, gente, é arte de rua. Está muito mais ligado à informalidade. Tudo bem? Beleza? Então tira a letra E. Sobram A e B. A letra A fala de regular relações sociais. Gente, não há nenhum tipo de relação com o controle, de regulação de relações sociais. Relação social é outra coisa. A gente está falando aqui de uma expressão artística, de uma expressão cultural. O grafite não tem um movimento que busca, que se traduz por controle de relações sociais, nem dialoga com a questão, né, a letra A. Então, o nosso gabarito é letra B de bola. Ok? Essa é uma questão que não envolvia muito conteúdo, e sim muito mais interpretação. Não demandava de você muitos conceitos formais em termos de conteúdo. Demandava você conhecer o significado de algumas palavras. A única alternativa que demanda um pouco mais de conhecimento de conteúdo seria a letra E, porque fala dessa coisa de patrimônio, que é o tema da próxima questão também, e a gente vai aprofundar um pouquinho com conceitos importantes envolvendo patrimônio, material, imaterial, natural, cultural, histórico, enfim. Beleza? Ok? Se tiverem dúvidas, manda para a gente no WhatsApp ou comenta aqui no vídeo e dá uma olhadinha na nossa lista de exercícios que está na descrição desse vídeo aqui, porque lá no final tem um gabarito comentado de cada questão. Beleza? Podemos seguir, Felipe? Ou quer comentar alguma coisa ou vamos embora? Não, a gente pode até seguir, só queria comentar que, como você falou, essa questão não precisava muito você não foi muito exigido da parte conteudista, né, vamos dizer assim, mas tinha algumas expressões ali que exigiam um certo conhecimento para te ajudar até a eliminar a própria questão, né? No caso ali, a questão da regulação, que você explicou que tem a ver com esse controle, a padronização, que seria tornar tudo ali igual, dentro de um padrão, e o grafite ele é uma arte subversiva, né? Então ele não quer padronizar, pelo contrário, ele quer dar vida da melhor maneira possível, né? Então não tem muito um padrão, cada área vai receber o grafite
que os grafiteiros acharem que cabe naquela área, não tem muito uma padronização, né? E valorizar formalismos estéticos, né? Acho que a gente está vendo ali, você olha para a imagem, você olha para a imagem e ali na parede, por exemplo, a arte maior, não tem nada de formal, né? Tem uma arte ali que não representa muito esse formalismo, é só para mostrar para os alunos que realmente, galera, às vezes você vai olhar, como a gente está trabalhando aqui, você vai olhar o texto, você vai olhar o comando da questão, você vai observar a imagem, você vai conseguir resolver a questão. Essa é a nossa ideia sempre no projeto, te ajudar a resolver questões a partir do entendimento da habilidade e do comando que a questão está pedindo de você. Porque eu não sei o Casale, né, que dá uma aula de história, mas na aula de geografia não existe uma aula que eu entro para falar sobre grafite. Gente, vamos falar aqui sobre né, como pode cair uma questão de grafite no Enem. Não tem nenhum curso pré-vestibular, tem um módulo dedicado às artes de rua. Vamos falar hoje das artes de rua e como elas já caíram na prova. Não tem isso. E aqui no nosso canal a ideia é essa, que você tenha contato com a prova do jeito que ela realmente é, que você consiga pensar na hora de resolver uma questão do jeito que realmente o raciocínio exige, que a prova exige o seu raciocínio, né? Então, essa questão ilustra bem isso, né, cara? Ilustrou bem aí o nosso trabalho, a nossa ideia de trazer esse projeto do Humanamente, porque, como você explicou, ali era muito mais entender o comando, o texto, a imagem, e aí as expressões nas alternativas que acabavam tornando o gabarito mais fácil. Eu acabei não comentando, né? Talvez você esteja se perguntando, Casale, eu entendi porque todas estão erradas, mas por que a letra B está certa? Como assim apropriação de espaço público? Bom, a gente está falando de uma rua, certo? E como que ela estaria sendo apropriada? É porque quando esse sujeito vai para a rua e coloca ali a arte dele, ele está tornando aquele espaço dele também, não dele no sentido de propriedade privada, não, mas no sentido de se apropriar, de se apossar, ainda que momentaneamente com a sua arte, daquele espaço público. Ele está fazendo uso do espaço público. Fazer o uso do espaço público, se fazer presente nele, é uma forma de apropriação, né? Por isso o grafite é bastante interessante. E trabalha uma ideia mais democrática, né? A rua não é um espaço só de outdoor, de propaganda, onde só aparece quem paga. A rua é de todos, é do povo, teoricamente, né? Então vamos nos apropriar dela. Quer ver uma outra experiência que representa a apropriação de espaço público? Acabamos de passar por ela, né? Carnaval. Carnaval é uma experiência de apropriação de espaço público. Carnaval de rua em especial, o carnaval até mesmo dos blocos não formais, não estou nem falando dos blocos formais, não estou falando dos blocos informais, aqueles que se organizam por conta própria, sem autorização, aval de prefeitura, nem nada. Tem um bloco no Rio de Janeiro, cara, que ele está ficando um pouco mais famoso, e a época que eu frequentava é ótimo, né? Porque não é uma coisa que se frequenta, mas quando eu consegui aí, ele é um bloco super informal, tanto é que ninguém sabe o dia e a hora que ele vai sair, porque é para ser assim de surpresa mesmo. É um bloco que sai de madrugada e começa a correr pelas ruas do Rio de Janeiro. Não sei se alguém já ouviu falar do Tecnobloco. E, cara, além de ser muito maneiro, porque os caras vão tocando e tem hora que eles vão correndo, correndo mesmo, e todo mundo vai correndo junto, e é muita gente, isso constrói uma relação, perdão, de laço, pelo menos em mim construiu, eu escuto isso de outras pessoas, de laço com a rua, com o espaço público muito legal. E não é só esse bloco não, gente, vários outros. Eu ando pelas ruas do Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, e eu lembrava, pô, essa rua que eu passei naquele dia eu tava no bloco tal. Pô, por aqui, a Presidente Vargas, eu corria Presidente Vargas à noite, de madrugada, com um bloco. E essa área aqui que eu tô passando agora de Uber, ou que eu tô passando de ônibus, foi aqui que eu passei no bloco tal dia. E você cria uma relação cara, a rua também é nossa. A rua, ela não é só daquilo que o governo estabelece, né? E sim, ela é do povo. Então, se apropriar do espaço público é isso, gente. É você se fazer presente e fazer uso do espaço público. Porque é público, né? E o grafite traz essa marca, sem dúvidas. Aliás, vou marcar mais uma vez aqui, ó. Uma arte criada nas ruas e para as ruas. Isso dialoga diretamente com o gabarito, né?
Com certeza. E assim, o grafite, que é uma arte, que é um trabalho incrível, e que essa apropriação, né, não no sentido de tornar o grafiteiro dono do lugar, mas no sentido de dar visibilidade à arte, né? O Brasil aqui tem um dos maiores grafiteiros do mundo, que é o Cobra, né? Que ele fez alguns grafites lá no Porto Maravilha, inclusive hoje os grafites dele é considerado um dos pontos turísticos ali, né? Uma dos ingredientes que tornam realmente o Porto uma maravilha, né? Então, o grafite foi incorporado àquele patrimônio ali do Rio de Janeiro. E, por exemplo, em São Paulo, durante a gestão do João Dória, né, a cidade foi pintada de cinza. Alguns murais do Cobra foram apagados, né, para justamente esse contraponto mostra como o grafite ainda é visto como algo subversivo e realmente a importância dos grafiteiros tentarem se apropriar de locais públicos para se fazerem ser vistos, para se fazerem presentes, para a arte ser vista, né? Então, essa questão aí, né, esse termo da apropriação, ela vem nesse sentido de dar a visibilidade, de fazer as pessoas da cidade enxergarem ou algum problema, ou mesmo mostrar que a cidade é dos cidadãos, né, e não da prefeitura, do estado, do governador, do prefeito. Esse é o objetivo maior ali. Perfeito, perfeito, sem dúvida. Por isso que o grafite ainda incomoda, né? Alguns governantes em especial. Certinho. Vamos para a questão 2, galera. E a questão 2, ela já traz uma temática, nessa mesma habilidade, claro, mas já traz uma temática que dialoga com o que eu havia comentado no iniciozinho da aula, né? Muitas questões, muitos temas dessa habilidade aparecem ligados à cultura afro-brasileira, né? Essa aqui é um exemplo. Então, ó, Enem de 2023. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pensar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. E aí a fonte aqui, ó, projeto joga luz sobre negros e revê perspectiva histórica. E aí essa frase no final aqui eu acho bem interessante, ó. Figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Bom, esse finalzinho vai te ajudar muito nessa questão, tá? Já estou dando uma dica para vocês. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem, beneficiam, né? Ajudam o ou a. Vamos lá. Essa iniciativa da plataforma, né, ajuda, favorece na recuperação do tradicionalismo. Gente, não tem nada de tradicional nessa perspectiva. Porque se ele está dizendo aqui que figuras são encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores, a tradição em se enxergar a história, em se trabalhar a história no Brasil, é reproduzir o olhar do colonizador. É isso que ele está dizendo. E aí, se você marca a letra A, é como se essa plataforma estivesse recuperando esse olhar do colonizador. E é o oposto, ela está querendo romper com essa visão tradicional da história que geralmente foi ensinada para a gente. E que bom, já vem mudando, né? E trazendo outros personagens, mais diversidade, e não só a história dos homens brancos, europeus e tal, apesar da gente ainda estudar muito e conhecer muito mais da história de fora do que de dentro mesmo. Mas está mudando, ok? O Enem é um reflexo disso também, né? Letra B de bola, estímulo ao antropocentrismo.
para quem não lembra, gente, antropocentrismo é uma ideia que a gente associa muito à época do Renascimento artístico e cultural, aquela época ali de transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde você tem uma mudança de mentalidade na Europa com relação à Idade Média, onde as coisas se explicavam através da fé, de Deus, né, e não tanto da razão. E aí agora, com o Renascimento, você começa uma perspectiva mais antropocêntrica, onde a razão passa a estar mais em equilíbrio com a fé e o homem passa a buscar explicar mais as coisas por uma via racional. Isso é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ok? Só que isso está muito restrito, gente. Quando a gente fala desse antropocentrismo, está muito restrito a essa virada de chave ali na Europa, esse período de transição na Europa. E a questão está falando muito sobre história da escravidão, uma plataforma chamada Ancestralidades, que fala de trazer, né, perspectivas outras, que não só a europeia, para figuras que foram encobertas, que foram marginalizadas, que foram apagadas, que foram silenciadas. Então, esse tipo de iniciativa não estimula antropocentrismo, não estimula necessariamente a razão em si, de maneira genérica. E sim, estimula a crítica, sem dúvida, isso tem a ver com a razão, mas para um outro olhar com relação à forma como a gente conta a nossa própria história, né? Então não é exatamente um estímulo ao antropocentrismo, de maneira vaga, assim, genérica. Letra C, reforço do etnocentrismo. Esse conceito é muito importante, tá, gente? Na verdade, é o oposto. Etnocentrismo é quando você coloca a sua cultura, o seu olhar no centro e passa a julgar outros povos a partir do seu olhar. O etnocentrismo ele acaba sendo o caminho para o preconceito, né? Porque você começa, ao se colocar no centro, a julgar outras culturas como possivelmente inferiores ou ruins. E a questão está mostrando exatamente o oposto. O que sempre foi feito foi uma história ensinada a partir do olhar europeu, silenciando outras perspectivas, marginalizando outros povos para além dos brancos. Então, quem não é branco não aparecia nessa história. Quando aparecia, por exemplo, o negro na história do Brasil só como escravizado, né? Isso dialoga muito com a lógica etnocêntrica. Não sei se vocês recordam, mas se a gente puxar, por exemplo, aqui, ó, outro recorte histórico, se a gente puxar no século XIX, a gente fala de darwinismo social. Darwinismo social, ele é uma espécie de racismo, entre aspas, científico. Você estabeleceu uma hierarquia de raças, colocando o branco, europeu e estadunidense no topo, e todos os demais seriam racialmente inferiores. Portanto, as culturas desses outros povos eram analisadas de maneira muito etnocêntrica, preconceituosa. Isso abria caminho para uma série de bizarrices que foram ditas e que marcam o imaginário de muita gente até hoje. Na Europa, na América, porque esse discurso vai para a América e é reproduzido também, né, no nosso continente. Então, é o oposto do etnocentrismo. Você está falando de diversidade. Olha o nome da habilidade, né? Diversidade, aparece a palavra diversidade, ok? E o etnocentrismo, ele é o inimigo da diversidade, porque ele não valoriza a diferença, pelo contrário, ele estigmatiza a diferença, ele inferioriza o diferente. O oposto do etnocentrismo, pessoal, eu acho que vale trazer essa palavrinha para vocês aqui, é o relativismo cultural. É entender que o diferente é diferente. Não é melhor nem pior. Não tem uma cultura certa e outra errada. E aí, quando vem a perspectiva do relativismo, é que você começa a olhar para uma outra cultura no sentido de entendê-la, de analisá-la, porém sem julgar, sem colocar a sua cultura no centro e estigmatizar, e fazer um juízo de valor da outra. Ok? Que é o que os europeus acabaram fazendo ao longo da história de colonização. Então, a letra C também está fora. Letra D.
resgate, perdão, do teocentrismo. Teocentrismo é, por exemplo, um dos pilares do período medieval, né? Onde as coisas eram explicadas em geral através da fé. E não tem nada a ver com o texto da questão. Muito menos com o período histórico. Tá? Se a gente está falando de escravidão, já está falando de idade moderna e tal, já era uma época onde o antropocentrismo vinha se afirmando cada vez mais. E, para além disso, em nenhum momento da questão discute-se a temática religiosa. E olha o enunciado. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto da criação da plataforma favorecem a resgatar o teocentrismo, resgatar uma época, uma cultura onde as coisas se explicam pela fé. Nada a ver com o texto. Ok? E a letra E, que é o nosso gabarito. Críticas, ou melhor, crítica, perdão, ao eurocentrismo. Isso aqui que eu marquei no final, gente, ó, figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores. Qual é a perspectiva imposta pelos colonizadores? O colonizador é europeu, então a perspectiva é eurocêntrica. E o que o Enem vem tentando fazer, o que a gente aqui tenta fazer, o que eu sempre tento fazer nas minhas aulas de história, é trazer outras perspectivas para além da única que sempre se fez presente, em geral, que foi massificada, que é a perspectiva eurocêntrica, que é o olhar do europeu. O europeu, em geral, contou a história da colonização e a gente aqui no Brasil, ou melhor, aí no Brasil, eu sempre confundo, reproduziu. E eles aqui, eu estou falando da Espanha, tá? Então eu consigo perceber, eles ainda têm uma visão com relação à história colonial bem pouco crítica, tá, gente? Eles ainda reproduzem e valorizam, exaltam esse passado do colonialismo. Não tem uma crítica profunda ainda tão forte, tá, com relação a essa memória da colonização. Tem estátua em homenagem ao colonizador. Esse movimento ele vem de questionamento, ele é mais recente. Tá bom? Então, nosso gabarito aí na questão 2, letra E. E através dessa questão, a gente vai trazer outros conceitos importantes para poder abordar e estudar aí na sequência que são importantes para a sua prova. Tá? Quer comentar alguma coisa, Felipe? Ou podemos seguir? Não, só mostrar que ali no texto também ele fala assim, ó, a esse esforço de reconstrução da própria história do país, né? Então, se, por exemplo, se é uma reconstrução, a letra C fala em reforçar um etnocentrismo. Então seriam aí dois conceitos contraditórios, e o texto, né, o gabarito tem que ter a ver com o texto. Então, se o texto está falando de uma reconstrução, ele não quer reforçar nada, ele quer fazer de uma outra forma, né? Reconstruir. Só para mostrar que vale a pena sempre a gente ficar ligado mesmo no texto, nas expressões do texto e das alternativas, né? Mais uma ali que já ajudava a eliminar a letra C, mesmo que você não soubesse o que seria um etnocentrismo, por exemplo. Mais uma questão onde a gente valida o gabarito pelo texto. Você tem um mantra aí para vocês, tá, pessoal? Vocês precisam praticar isso a cada questão. Isso ajuda demais, é essencial. E aí, vamos lá. Alguns conceitos importantes que aparecem na prova, a gente vai fazer questão sobre isso na sequência. Ó, conceito de patrimônio. E aí, o patrimônio, gente, patrimônio cultural, histórico, ele se subdivide, tá? Ele tem diferentes tipos de patrimônio, é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó, vamos dar uma lida nessa definição, que é a definição do próprio governo brasileiro, gente. Está no site do IPHAN. IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 4 livros do tombo, de tombamento, né? Arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. A Constituição Federal de 88, em seus artigos, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, e também ao estabelecer outras formas de preservação, como o registro e o inventário, além do tombamento, instituído por esse decreto-lei aí,
que é adequado principalmente à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Olha os exemplos que ele está dando aqui, pessoal. Todos esses exemplos de patrimônio material são palpáveis. É algo físico, é algo que você pode tocar. Então, todo patrimônio material, cultura material, ela é palpável. Ok? Você encosta nela. A gente vai ver exemplos na sequência. É diferente do patrimônio imaterial, e a gente vai ter exemplos disso também. Vamos lá. Exemplo de patrimônio cultural material. Esse, inclusive, patrimônio da humanidade pela Unesco. O Centro Histórico de Salvador, na Bahia, especialmente ali o Largo do Pelourinho. É considerado um patrimônio cultural material, evidentemente, porque é palpável, você anda e pisa por ali, né, pela Unesco. Se eu não me engano, desde 2001, alguma coisa assim. Por quê? Quem considera e determina o que vai ser considerado patrimônio ou não? Aí já entra as instituições governamentais. Então, pessoal, esse local, ele tornou-se um patrimônio a partir de uma análise de estudiosos, pessoas ligadas inclusive ao governo e também a instituições internacionais, tanto é que a própria Unesco faz parte disso, né? E considerou por uma série de requisitos esse local digno de ser considerado um patrimônio cultural da humanidade, no caso internacional, né, pela Unesco, ou às vezes considerado um patrimônio nacional, aí instituições nacionais é que vão definir isso. Então, isso é uma formalização, é algo ligado às instituições do governo. Por que consideraram o Pelourinho, o Centro Histórico de Salvador, como um local, né, como um patrimônio cultural, histórico do Brasil e da humanidade? Esse é um local que preserva uma arquitetura colonial, beleza? Ou seja, de séculos atrás. E, além disso, o Pelourinho, gente, era uma espécie de pedaço de madeira ou de pedra onde escravizados eram levados para serem punidos, para serem açoitados por algum tipo de crime, né, que eles eram acusados de terem cometido. E essas execuções, essas punições eram públicas, porque tem aquela coisa exemplar, né, do medo para outros escravizados não fazerem o mesmo. Então tem toda uma memória, carrega toda uma representatividade de um povo escravizado, perseguido, alvo de racismo. Então tem uma série de fatores que explicam a transformação desse local e a consideração desse local como um patrimônio histórico, cultural da humanidade, do Brasil e da humanidade. Tá? Mais um exemplo. E aí é uma outra categoria de patrimônio, inclusive que dialoga bastante com a geografia, né, Felipe? Sem dúvida. Essa já é uma categoria em que a gente tem considerado como patrimônio natural algo que seja muito específico de uma biodiversidade muito específica de uma determinada área do planeta. E também a gente vai ter aí nessa questão do patrimônio cultural, acaba que a valorização dessas áreas, no caso que você pegou o exemplo aí de Fernando de Noronha, né? A gente tem outros patrimônios naturais da humanidade. A Amazônia, por exemplo, é um patrimônio natural da humanidade. O Everest é considerado um patrimônio natural da humanidade. E, em alguns casos, isso acaba fazendo com que o local seja ainda mais visto como um local a ser visitado por turistas, né? O turismo acaba sendo muito fomentado nessas regiões, e aí a gente acaba tendo uma contradição, que é, dentro do sistema capitalista, o reconhecimento de um patrimônio natural, ele teoricamente serviria para que esse lugar recebesse um turismo, como eu posso dizer para você, sustentável. A gente teria nesse lugar uma preservação da biodiversidade. Olha, isso aqui é um patrimônio nosso, é um patrimônio da humanidade, não pode acabar nunca. Então, a gente vai preservar mais do que qualquer outro lugar do planeta. Então, a ideia do patrimônio natural seriam essas, né? De você conseguir ali ter uma fonte de pesquisa, né? No caso de algumas áreas, você vai ter
ali, como eu falei, uma biodiversidade diferente, então você vai ter plantas para pesquisar, você vai ter, no caso de sítios arqueológicos, por exemplo, né, você tem ali uma preservação de uma história, mas dentro do sistema que a gente vive, onde a natureza ela é mercantilizada, às vezes, as áreas que se tornam patrimônio cultural, ou patrimônio natural, melhor dizendo, elas estão mais perto de serem exploradas de maneira exacerbada do que de ser preservada. Fernando de Noronha é um exemplo clássico disso, né? Fernando de Noronha é uma ilha paradisíaca, é uma ilha que vive do turismo, precisa do turismo, a economia da ilha gira em torno do turismo, porém, a partir do momento que ela é reconhecida patrimônio natural da Unesco, da humanidade, ela passa a ser conhecida por mais pessoas fora do país, aumenta o interesse do turismo na região, e se não houver um controle, se não houver realmente uma ideia de turismo sustentável, uma educação que vise a preservação, esse patrimônio, esse local, a partir do momento que ele é reconhecido como patrimônio, ele acaba ficando muito mais perto de ser explorado e de ser destruído do que de ser preservado. Então, essa é a contradição quando a gente vive numa sociedade que trata a natureza como uma mercadoria. A partir do momento que o local é reconhecido como um patrimônio, ao invés dele ser ainda mais preservado, ele acaba ainda mais mercantilizado, explorado como fonte de lucro, e por isso que Fernando de Noronha tem um número máximo de pessoas que pode frequentar a ilha por dia, por semana, por mês, tem limite na altura das construções, tem limite no tamanho das embarcações e de aeronaves que chegam até a ilha, porque é uma tentativa de arrumar um equilíbrio aí. Quando a gente tem governos e governantes que não se preocupam com esse lado da preservação, áreas como Fernando de Noronha ficam mais perto de serem destruídas, né? Esse patrimônio está mais perto de ser perdido do que de ser preservado. Ainda bem que existem pessoas, né, lutando dos dois lados. Existe a galera que só vê o dinheiro, só vê ali a chance de fazer um super resort, all inclusive, e tornar, né, a Fernando de Noronha a Caribe brasileira, mas tem a galera que fala, pô, não dá, se continuar vindo essa quantidade toda de pessoas, aumenta a quantidade de lixo, aumenta a quantidade de poluição, aumenta a quantidade de problemas ambientais que não vai chegar uma hora que a gente não vai ter como controlar. Então, no sistema capitalista, esse reconhecimento de áreas naturais como patrimônio enfrentam sempre esse desafio, que é estar ali numa linha muito tênue entre a preservação e a exploração visando o lucro. E mesmo quando você institui regras rígidas de preservação, como acho que até é o caso de Fernando de Noronha, querendo ou não, acaba havendo uma certa elitização no acesso, né? Então não é barato, você vê que é um local onde muitos artistas famosos vão, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso, não é uma viagem barata, tem taxas, então a contrapartida acaba sendo, o outro lado acaba sendo uma certa elitização também, né? Mas a gente está falando aqui, gente, de uma palavra, por isso que eu escrevi aí, que é fundamental para a gente pensar patrimônio. Patrimônio tem a ver com preservação, algo que precisa ser preservado, porque naturalmente não está se preservando, né? Por conta até dessa lógica predatória que o Felipe comentou. E isso pode envolver tanto um patrimônio em termos naturais, de biodiversidade, como a memória de um povo que corre risco de ser apagada ou foi silenciada, ou como um local que foi um local de opressão de um povo, e é importante lembrar daquele local, olha a relação com a memória, com a habilidade 2, né? Porque aquilo constitui uma identidade de um povo, olha a relação com a competência 1, né? Que abarca todas as habilidades que a gente vem trabalhando até aqui. Você ia falar algo, Felipe? Eu ia falar exatamente isso, que essa instituição de algo como patrimônio tem o lado da preservação, não só quando se fala do patrimônio natural, mas que essa preservação também, a gente falou aí dos institutos de tombamentos, né? E quando você tem algo que é tombado, significa que ela não pode ser mexida, não pode ser modificado. E essa é uma atitude de preservar a memória, como você falou, em relação
habilidade 1, né, que é uma dos pilares dessa competência, é a preservação da memória, tornar algo tombado, tornar algo patrimônio institucionalizado do Brasil, da Unesco, é um passo na ideia de preservar, seja ele natural, material ou imaterial, né? Conta a história daquele povo. E aí, né, a galera que está assistindo aí, né, os vascaínos de plantão, que eu tenho certeza que são muitos sempre, a fachada de São Januário é tombada, né? Então, tem uma discussão, por exemplo, rolando acerca da reforma do estádio de São Januário, né? Existem vários projetos e aí todos os projetos, a fachada está lá igualzinha, né? Então, pode transformar nessas arenas mais modernas e tal, mas aquele pedaço ali, a fachada tem que ser preservada. Por quê? Porque ela é tombada. Então, essa característica de tornar algo tombado, algo patrimônio natural, cultural ou material, vai sempre mesmo nessa questão da preservação, independente de qual tipo de patrimônio a gente está falando. Perfeito, perfeito. Eu acho que ficou claro, né, mais ou menos o que é patrimônio material, o que é patrimônio natural. E o imaterial, gente, às vezes causa um pouquinho de dúvida, mas vocês vão entender, olha só. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas, olha o que ele fala, e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas ou musicais ou lúdicas. E nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Patrimônio imaterial não é palpável, gente. Por exemplo, a imagem que estava no primeiro slide, na capa da aula, roda de capoeira. A roda de capoeira é um saber, não é palpável. Você consegue ver a roda acontecendo, mas o saber não é algo que você captura, você não encosta, você vê o resultado, o reflexo daquele conhecimento, daquele saber, daquele modo de fazer. Já caiu no Enem, por exemplo, aquela questão clássica que era o modo artesanal de fazer pão de queijo, né? Um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Um modo de fazer uma determinada, de tecer um determinado fio, de fazer uma determinada roupa. Isso é uma técnica que, a depender do povo, é passado oralmente de geração em geração e é um saber que se aprende e se pratica. Mas não é palpável, não é material. Por isso que é um patrimônio cultural e material. Ok? Exemplos, para além da capoeira que eu havia comentado, o frevo é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. O samba de roda do Recôncavo Baiano é considerado patrimônio cultural pela Unesco. E tantas outras manifestações culturais que estão presentes lá na lista. Você encontra isso, inclusive, no site do governo, lá do GovBR, você encontra todos os patrimônios que foram considerados, né, pelo Brasil e também os patrimônios que foram eleitos como patrimônio cultural da humanidade, sejam eles materiais ou imateriais, certo? Dominar esses dois conceitos é muito importante para você levar para sua prova, porque sempre aparece uma questãozinha pedindo para você definir, né, classificar algum tipo de patrimônio, e ele dá alguns exemplos, às vezes em imagens e tal. E aí, atrelado à ideia de patrimônio, a gente traz de novo um conceito que a gente viu na aula 2, que é uma aula muito importante, que envolve memória, produção de memória, né? Lugar de memória, conceito atrelado a esse historiador francês aí, o Pierre Nora. Vamos ler de novo, ó. Podemos compreender o lugar de memória a partir de 3 características. Primeiro, o lugar material, que ele está falando de um lugar, está falando de um local físico, tá? Como museus, arquivos, cemitérios, coleções, comemorações, tratados, monumentos, santuários, associações, jornais. Então, uma estátua, o nome de uma praça, aquilo é um local de memória, porque você está naquele local evocando uma lembrança, preservando um passado, ou tentando preservar. Funcional, pois garante ao menos a hipótese, né? A cristalização da lembrança, a preservação, mais uma vez, preservação, e a sua transmissão. E é simbólico, já que
Aqui tem a ver com identidade, ó, já que remete a um acontecimento vivido por um grupo minoritário de pessoas, que muitas das vezes já não estão em vivas, e ainda assim traz uma representação para uma maioria que não participou do acontecimento. E aí aquilo cria um sentimento de identidade, de pertencimento, de representatividade. Aquela estátua, aquele monumento, aquele nome de rua, representa um personagem ou um evento do passado que marca a história da nossa nação. Então temos que preservar esse local ou homenagear esse local com o nome de um personagem, porque esse personagem é importante para a nossa identidade. Agora, quem define o que vai ser preservado ou não, lembra que é uma questão política e ideológica. É reflexo de disputas de poder, de interesses, que envolvem a sociedade e envolve o governo. Patrimonializar algo, ou seja, um patrimônio oficial, isso passa por órgãos oficiais de governo. Ok? Mas a mobilização para que algo seja preservado pode e deve partir da sociedade. A sociedade tem interferência nisso também. Memória, gente, é sempre alvo de disputa, lembra? E nunca é neutra, sempre envolve disputa política e ideológica. O que vai ser lembrado, o que vai ser esquecido é uma questão política. O que vai ser tornado patrimônio e preservado ou não, lembrado ou não, é uma questão política e ideológica. Falamos muito disso na aula 2 e estamos voltando a falar na aula de hoje, porque isso tem a ver com identidade de um povo, de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade, tem a ver com representatividade. Ok? Muito importante esse conceito de lugar de memória. E aí vamos fazer a questão 3, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Consagra muito, muito claramente o que a gente está falando. E mais um exemplo de questão envolvendo patrimônio, história, cultura afro-brasileira, tá bom? Texto 1, imagem do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, local que também transformou-se em patrimônio, tá? E texto 2, principal porto, olha aqui, de entrada de africanos, perdão, porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, passou a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, em 1º de março de 2017, a mais recente. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de escravizados durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista. Pelo Cais do Valongo, na região portuária da cidade, passou aproximadamente 1 milhão de africanos escravizados em cerca de 40 anos, o que o tornou o maior, olha só, o maior porto receptor de escravos do mundo. Então, olha o peso histórico que tem esse local, especialmente para a população que ali foi escravizada e para os seus descendentes, que hoje são maioria no Brasil. O Brasil é um país de maioria, né, que não é branca, é negra e parda, certo? Vamos lá. Ao ser reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, o sítio arqueológico mencionado inscreve-se como, se apresenta como, ok? Letra A, se apresenta como um local, né, de proteção, como um guardião da memória de povos oprimidos. No caso, os escravizados, né? E ali você transformar aquele local num patrimônio é lembrar sempre que milhões de pessoas foram escravizadas e que passaram por aquele porto, por aquele local. E muita gente morreu ali. Inclusive, nas obras da Prefeitura do Rio, você encontrou ossadas, enfim, naquele espaço, né? Por isso passou a ser um sítio arqueológico, um local de pesquisa, e também passou a ser preservado oficialmente. Foi no contexto, inclusive, das obras na reforma daquela região, né, Felipe? Do Eduardo Paes, tem a ver com as Olimpíadas, com tudo isso, né? Então não é à toa que foi transformado em patrimônio. Foi nesse período ali da transformação do centro da cidade, do porto, construção do VLT. Então, essa série de obras levou até, até algumas necessidades. A princípio, aquela área ali também seria, né, seria reformada, derrubada, transformada em outra, em algum outro tipo de funcionalidade,
mas quando as obras começaram, se encontrou ali algumas ossadas e a partir de pesquisa de arqueólogos e tal, ficou determinado que aquela área precisava ser preservada, que ela não ia entrar no mesmo pacote de destruição e reconstrução que o Porto do Rio passou como um todo, né? E aí, mais uma vez, isso, né? Ele foi transformado em patrimônio justamente para ser o quê? Preservado. Perfeito, perfeito. Então a letra A faz sentido, né? Serve como um propósito ali de guardar a memória de um povo que foi oprimido, foi escravizado. Mas vamos ver as outras. Letra B. Reduto local da tradição de imigrantes estrangeiros. Gente, quem veio para o Brasil, como o próprio texto já falou, não foi imigrante, né? Foram pessoas sequestradas da África e trazidas à força para a América. O Brasil é o país que mais recebeu escravizados. Estima-se que são mais ou menos 12 milhões de escravizados da África para a América como um todo, tá? Norte, Central, Sul. E o Brasil teria recebido aproximadamente 4,9 milhões. O resultado disso é que o Brasil, gente, é o país com a maior população negra do mundo, só perdendo para um país, que é um país africano, a Nigéria. Ou seja, nós somos uma África fora da África. O Brasil tem mais população negra do que todos os países africanos, com exceção de um, que é a Nigéria. O que explica isso, evidentemente, é o impacto do tráfico atlântico negreiro, do tráfico atlântico de escravizados. Então, não são imigrantes, pura e simplesmente, tá? Letra C. Se apresenta como uma região de celebração de rituais cristianizados. Não tem nada a ver com ritual cristão. São populações escravizadas vindo da África. D. Depósito de fragmentos de artefatos arquitetônicos. Ou seja, só um local de depósito de objetos arquitetônicos. Não. Carrega a memória, o sangue, a luta e a história de um povo. Daí a importância de ser preservado. E letra E, local de desembarque de nobres lusitanos. É só ler o texto, dá para tirar a letra E muito tranquilamente. Nosso gabarito, portanto, letra A. Olha a palavra que aparece na letra A, gente. Guardião. Guardar alguma coisa. Preservar. Ele está falando de preservação, só que usando uma outra palavra. Falar de patrimônio é falar de preservação, de guardar algo que ameaça não existir mais. De ser esquecido, de ser apagado, de deixar de existir. Ok? Vamos fazer só mais uma? A gente deixa hoje uma questãozinha de dever de casa para vocês. Essa aqui é bem rápida, tá? E a gente fecha. Pode ser, Felipe? Beleza? Então Beleza? vamos lá. Ó. Vamos. Texto 1, temos uma imagem aí de um objeto sendo confeccionado, né? E o texto 2. A eleição de novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Olha o que a gente falou, né? Guardar, preservação e identidade. E como que a sociedade tem um papel nisso também. Apesar de uma patrimonialização, um tombamento partir do governo, de instituições governamentais, a sociedade tem poder de pautar isso, de se mobilizar para isso, de chamar atenção para isso. Ou um grupo dentro da sociedade tem poder de fazer isso porque aquele local, aquele patrimônio merece ser preservado porque representa uma história de um povo. É algo que os identifica, tá bom? Essa competência toda fala de identidade, representatividade, memória, patrimônio. Ok? O texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Ele está querendo que você identifique que tipo de manifestação é essa. O cara está confeccionando um instrumento. Parece um violão, né? Ou uma viola, não é isso? Eu olhei assim e achei que fosse um cavaquinho, pelo Pode tamanho e ser tal. também. Pelo tamanho, talvez, né?
É, Para mim me mas, parece um pouco maior. Mas é algo que está sendo é, confeccionado à mão. sim, E aí, olha só, o texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identifica como. Como apresentado na imagem, o bem seria um artefato sagrado. Aonde que está o sagrado aí, gente, na imagem ou no texto? Uma se fosse um dimensão religiosa. cavaquinho, né? O samba para mim é sagrado, mas aí Ah, é não, para com mim, né? certeza. Não É. é, não é pro texto. A E, imagem não tem ali nenhuma cruz, por exemplo, ou qualquer imagem de santo, algo que faça alusão ao sagrado, né? há uma Algo divino, sacralização. É. né? Uma É sagrado no sacralidade. sentido de, no linguajar popular, ser importante, né? Ser fundamental. É, Não sagrado no sentido sacro, religioso, no né? sentido, vamos dizer assim, institucionalizado do que é sagrado, né? Na imagem não tem isso. Então é importante tomar esse cuidado também, né? Porque você vai levar, não pode você, mais uma vez, né? Você não pode fazer a prova com um olhar subjetivo sobre algumas questões. Tem que ver no texto, na imagem ali, o comando fala isso. O texto chama a atenção para a importância e como aquele é apresentado na imagem. Então você tem que responder com o que está no texto e com o que está na imagem. Né? Eu falei brincando, né, de artefato sagrado, porque às vezes o aluno ele pensa isso, né? Pensa, pô, mas para esse cara que está ali fazendo um instrumento na mão, para ele não é sagrado aquele momento, que ele vai fazer aquele instrumento para tocar, reunir a família, e talvez isso não seja sagrado para ele e tal. Mais uma vez, é o texto e a imagem, né? Se a gente não sabe se esse cara está fazendo para ele, se ele está fazendo para dar de presente, se ele está fazendo para enfeite, se ele vai realmente usar isso como instrumento. Então, é o texto e a imagem, não o que você pode ficar viajando e considerando, né, de maneira subjetiva. Perfeito, perfeito. Eu achei interessante a letra B de bola, porque talvez confundisse uma galera. Herança material. Aí você olha para a imagem e fala, pô, é um objeto, né, que está sendo confeccionado. É físico, é material. Vou nessa, vou na letra B. Só que, gente, você reparou a foto? A foto é um sujeito que está fazendo um instrumento. Um fazer, se você for voltar no slide, na definição de patrimônio cultural imaterial, o fazer tem a ver com um saber, um conhecimento, uma técnica. A técnica não é palpável, você pega o resultado do saber, o resultado da técnica, que é o objeto no caso. Mas na imagem é o fazer, é o saber, é um conhecimento, ok? Então não é material. C, objeto arqueológico. O que é um objeto arqueológico, gente? Por exemplo, o Cais do Valongo é um sítio arqueológico, é um local onde você encontrou vestígios de um passado, ok? Seja ele de muitos séculos ou de poucos séculos, e você necessita de escavações, de um trabalho arqueológico, por isso que ela precisa ser isolada, para quem tem a técnica, que é o arqueólogo, saber explorar aquilo ali para preservar. E aí depois transformar num patrimônio ou não. Ok? Isso não é um objeto arqueológico. Isso é um instrumento que está sendo confeccionado. D de dado. Se identifica como uma peça comercializável. Cara, por mais que você esteja vendo talvez um violão ali, ao que parece sendo produzido, e você saiba que violões são comercializados, o que está sendo focado no texto e na imagem é o saber, o conhecimento, a forma de se fazer. Não é importante, ele não se apresenta só porque é uma peça vendida, ok? E sim, perdão, porque aquilo guarda e define como próprio e identitário algo de um povo, uma alegoria do passado. Tem uma importância para além do comercial, para além do dinheiro, entendeu? Por isso, o gabarito é a letra E. Porque como é um bem cultural imaterial, porque fala de uma técnica, de um saber fazer, isso não é palpável. Então tem a ver com um conhecimento que foi passado, um conhecimento ancestral, né? E que foi passado
de geração em geração. Isso é típico de um patrimônio cultural, de um saber, né, que é imaterial, que não é palpável. Por isso, na questão 4, gabarito letra E. Tranquilo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, pode mandar aqui embaixo no comentário do vídeo, ou melhor ainda, você pode ir na descrição do vídeo, clicar no grupo de WhatsApp e vir trocar uma ideia com a gente diretamente no nosso grupo, tirando dúvidas sobre essa ou outras questões, esse ou outros temas, e também receber alguns conteúdos bem interessantes que a gente coloca ali envolvendo geopolítica, envolvendo história, geografia, evidentemente, né, as ciências humanas, que podem e certamente vão te ajudar na prova. Vai que ali, Felipe, a gente coloca, por exemplo, um tema, uma reportagem, e essa mesma reportagem aparece na prova depois. Ou a gente propõe ali uma reportagem ou um conteúdo e coloca para vocês, olha, isso aqui na prova poderia aparecer de tal forma, isso aqui dialoga com a habilidade tal. A gente pode estar ali, e certamente vai acontecer isso, antecipando questões para vocês que vão aparecer na prova. Então o grupo ele é interessante não só para tirar dúvidas, mas também como uma fonte de estudos, né? De prática, de reflexão sobre as questões, os temas e as habilidades. É, sem dúvida, cara, sem dúvida, sem dúvida. A gente, até porque existem alguns alunos que preferem mais ficar só observando, né? Assim, a galera que até de falar no grupo fica com vergonha, né? Então, assim, pô, pra que eu vou entrar no grupo? Eu nunca vou falar nada lá. Mas você tá convidado para ficar lá só dando uma espiadinha mesmo, sabe? Porque vai ser importante também para você receber essas notícias, receber essas informações, ver outros colegas tirarem dúvidas, né? Porque você vai ver lá o seu amigo que vai fazer vestibular fazendo perguntas. Então, pode ser que você fale assim, caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado. Boa pergunta do cara, boa pergunta da menina e tal. Então, mesmo que você não tenha a intenção de falar no grupo, entra lá, pô, fica lá, fica olhando o que a gente está falando, o que a gente está mandando, o que as outras pessoas estão falando também, tá bom? Entra lá que vai valer a pena. Show de bola, show de bola. Galera, é isso. Fechamos mais uma aula. Mais uma vez, né? Aqui na descrição do vídeo, além do grupo do WhatsApp, tem a lista também. Você tem acesso a todas as listas. Você pode também, através do nosso Instagram, acessar as listas, no Instagram do Humanamente, humanamente.enem. E lá no link da bio você tem acesso, bonitinho, a todos esses materiais, os gabaritos comentados e tal. Obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo no vídeo, de compartilhar, jogar nos seus grupos de estudos, né, para que o nosso curso possa chegar a mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? Ajudar você aí na sua construção para aprovação para o Enem, com base nas competências e habilidades, ou seja, estudando do jeito certo, estudando o que é necessário estudar, não estudando milhões de conteúdos que chega na hora da prova, você sente a sensação de que perdeu tempo, né? E estudou muita coisa à toa. Então, aqui a preparação ela é mais direta e mais pragmática, seguindo, obviamente, o edital da prova. Não tem melhor maneira para você se preparar para um concurso do que estudando, evidentemente, através do edital, que no caso é a matriz de referências, são as competências e habilidades. A gente está encerrando, então, a competência de número 1, trabalhamos as 5 habilidades dessa competência, e a partir da próxima aula, aula 6, a gente já entra na competência de número 2, ok? Com novas habilidades, praticando, porque não tem outra maneira de estudar para o Enem, a não ser dominando as habilidades. E aí, dominando a habilidade, você vai dialogar com o conteúdo, que é o que a gente vem fazendo. Beleza? Vou passar a bola para o Felipe, mas já deixo aqui o meu beijo para vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tamo junto. Dá um salve para a galera aí, Felipe. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido, né? Por ter feito com a gente aí essa aula. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora para você, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, manda para a gente lá no grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar e tirar a dúvida de vocês. E lá no grupo do WhatsApp, a gente também pode jogar as listas lá, né, Casalho? A lista que
o pessoal entra, né? Você tem que entrar no nosso perfil lá no Instagram ou aqui no YouTube. Aí lá no grupo a gente pode disponibilizar também a lista para facilitar para a galera que está no grupo também. Então, entrando lá, você já recebe a lista. Toda vez que tiver listinha nova, você vai ser o primeiro, a primeira a saber, tá bom? Muito obrigado, galera. Um beijo. Até a próxima aula, quando a gente vai entrar na competência 2. A gente vai começar de novo, né? Competência 2, a primeira habilidade da competência 2, que seria a habilidade 6, se a gente for somando, né, até o final. E é uma habilidade assim que eu tô doido para dar aula para vocês, tô doido para falar, porque é uma habilidade que tem geografia pra caramba e vai ser um prazer também. Então, obrigado por ter ficado com a gente nessa aula e já deixo o convite para você vir assistir a próxima também, que vai ser bem legal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.